Amazônia, Miguel, acontece porque tem regiões lá que o pessoal só tem pecuária. E eles, então, produzem os pastos para a pecuária, só que agora, no inverno deles, que agora os pastos secam. E eles ainda estão naquela situação de botar fogo É o que a gente fazia. que a gente fazia aqui. Por que nós não fizemos mais, botamos fogo aqui nos nossos campos e lavouras hoje? Por causa do plantio direto. Porque se nós botar fogo nos campos e entrar nas lavouras com esse palhareiro todo, e acaba com o nosso plantio direto, e aí vai ser um desastre ambiental para nós. Uhum. Embora o pessoal da pecuária entende que seria importante queimar os campos em função de que hoje o combate ao carrapato está muito complicado, porque não se queima mais, não se mata mais carrapato a fogo, como se fazia antigamente. Então hoje se tenta controlar carrapato só com medicamentos, e esses carrapatos estão adquirindo resistência, é um problema. Então, claro que eu não vou recomendar hoje que a gente saia botando fogo em tudo, porque de repente tem que ter uma pesquisa aí de que se surja aí um medicamento moderno e que acabe controlando os carrapatos, que aliás é o que tem que acontecer. Mas o principal, Miguel, que eu quero conversar aqui é o seguinte, então como nessa época, é a época do pessoal botar fogo, lá se está certo ou está errado é outra coisa, mas o pessoal coloca fogo nas suas pastagens, para brotar de uma vez, porque agora queima, brota, e volta a nova safra. Eles fazem isso não só na Amazônia brasileira, como toda a Amazônia da América do Sul, que tem a Amazônia não é só Brasil, tem todos aqueles países de fronteira, e todo mundo está queimando. Então, quando aparece fumaça em São Paulo, a culpa é da Amazônia brasileira. Não é. Fumaça vem de qualquer parte do mundo que o vento trouxer a fumaça para cá. Agora, a questão da fumaça também não é lá muito interessante, não. Por quê? Quando o mundo inteiro e todo mundo diz assim, ó, a Amazônia é o pulmão do mundo, não é. O que é pulmão, Miguel? Pulmão é o que eu tenho, é o que tu tem. E o que acontece no teu pulmão? O pulmão é alguma coisa humana. Pulmão é onde a gente absorve oxigênio e solta CO2. A expressão é usada linguisticamente para expressar o local que gera oxigênio. Então, tudo bem, só que o que acontece? A confusão ela é propositada. Pulmão é o nosso. A gente precisa de oxigênio e a gente, no nosso processo de produção de energia para a nossa vida, a gente libera CO2. Então, no nosso pulmão, tu inspira o oxigênio para te estar vivo e tu solta o CO2, que é também para te estar vivo. O que acontece na floresta? A floresta faz o contrário. Ela absorve o CO2 e produz um pouco do oxigênio. Não é tudo isso, não. A principal fonte de oxigênio, ela está vindo hoje do mar por causa das algas, e principalmente, Miguel, tu sabe quando uma planta realiza o processo de fotossíntese, que as nossas plantas realizam? Aqui, por exemplo, em Tupanciretã. O que acontece no nosso inverno? Se nós não plantar cultura de inverno, as aveias, os trigos, os azevens, o nosso ar fica mais pesado. Por quê? Porque fica menos oxigênio. Porque as nossas plantas, aliás, é aqui que entra o agronegócio. O agronegócio, quanto mais curto o ciclo das plantas, eles ajudam mais a equilibrar essa questão ambiental. Existe a informação de que a floresta adulta produz, uma informação de que o que a floresta adulta produz de oxigênio, ela consome. Exatamente. E que a planta em crescimento rápido produz mais oxigênio do que consome. Exatamente. Então é isso aí, ó. Por isso que as nossas culturas anuais, elas são muito mais eficientes na absorção de CO2 e na liberação do oxigênio para nós do que as florestas. Mas se eu digo isso, tá, o pessoal fica assim louco para me dizer que isso não é verdade, mas não dizem por quê. Eu estou falando que eu sei que é isso. Mas o que eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes é assim, ó. Passa pela cabeça de você, ouvinte, que se nós plantamos, por exemplo, a cultura da soja aqui no Tupanciretã, se nós colher 50 sacos por hectare, se nós aplicar só 300 quilos de adubo, ou seja, 6 sacos, se nós aplicar 6 sacos de adubo por hectare e nós colher 50, da onde é que surgiu 50 sacos se nós adubamos, alimentamos a planta com 3? Você sabe por quê?
Porque 90% do grão da soja, do grão do trigo, do grão do milho, do leite para as vacas, que as vacas produzem, da carne que a gente come, da salada que a gente come, de tudo que é alimento que a gente come, 90% é CO2 e hidrogênio. Tem que chover, porque se não chover, não tem alimento. E se não chover, não tem hidrogênio para fazer parte do alimento, e a planta poder absorver o CO2. E você, ouvinte, sabe de onde é que vem o oxigênio que nós respiramos aqui, se não vem do mar? Vem da água, da chuva, que no processo de composição com o CO2 para produzir o alimento para nós, há uma liberação do oxigênio da água, porque a água é H2O. Então esses H2, que é o hidrogênio, o H é o hidrogênio, esses dois átomos de hidrogênio ficam na composição do alimento. E o oxigênio da água ele é liberado para nós respirar. Então por isso que a água é importante. Nós temos no ar, Miguel, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, e apenas 1% de outros gases, em que 1% dos outros gases está contido o CO2. Então o pessoal faz uma alaúza, um barulhão por causa de CO2, não sabe da sua importância, não sabe da importância das plantas, não sabe da importância do produtor rural em produzir alimentos, que é para ajudar a transformar CO2 dos gases de efeito estufa dos carros, que é a principal emissão de gases de efeito estufa que tem no mundo hoje, chama-se consumo de combustível fóssil pelos carros, que todos nós usamos. E também por aquelas indústrias que usam muito ainda a geração de energia a partir da queima de combustíveis fósseis, ou queima de carvão e outras coisas. Então, a visão ambiental está errada, se criminaliza o produtor rural, que ele é o salvador da pátria, ele não é o criminoso. Então nós temos que inverter essa lógica. Então hoje, quando o Brasil é acusado pelo mundo inteiro de que está cometendo um crime com relação à emissão de gases de efeito estufa, isso é o contrário. O Brasil, com as suas florestas, e elas, sejam elas adultas ou médias ou jovens, está sequestrando o CO2 e transformando em madeira, né? E enquanto que o agronegócio, que utiliza apenas 7,8% da área brasileira, Miguel, nós estamos utilizando apenas 7, 8% para transformar CO2 em alimentos. O alimento, gente, o alimento que a gente come, ele é 90% CO2 sequestrado do ar e transformado em alimento. E essa é a sustentabilidade. A famosa sustentabilidade que o pessoal discute de forma errada por aí, Miguel, ela é uma questão de equilíbrio de energia. É energia. Nós precisamos que o sol, porque se não tiver sol não tem produção de alimentos. Então o sol é uma fonte natural, isso é uma coisa providencial, divinamente providencial. O sol tem que ter. O dia que não tiver sol termina o mundo. Por quê? Porque a energia do sol, ela faz com que a energia dela através das folhas verdes das plantas, a energia solar faz com que o processo que a gente chama de fotossintético pegue o CO2 do ar e faça com que suba a umidade através das raízes das plantas e se encontre na folha. E ali se produza, então, o alimento e se libere o oxigênio. Essa energia do sol é que faz isso. Então, a sustentabilidade começa com a energia solar. Aí aquele alimento que aquela energia luminosa transformou em energia química, que a gente chama de alimento, a gente colhe esse alimento e se alimenta. Quando chegar a nível a nível celular nosso, quando o alimento que nós comemos chegar no nosso sangue e se juntar com o oxigênio que a gente respirou, ali vai dar a queima do alimento, com a produção da energia para nós ficar vivos. Nós estamos vivos, Miguel, porque nós estamos gastando um combustível. O motor da nossa vida está funcionando porque nós estamos queimando um combustível. Qual é o combustível? O alimento. Então, no momento que a gente queima esse combustível a nível celular, a gente faz o processo inverso. A gente absorve o oxigênio e libera o CO2 para voltar de novo a fazer o ciclo. Então, a energia da nossa vida, a energia que era luminosa, transformou em química, agora ela se transformou em energia para a nossa vida. Uhum. Aí a gente está vivo e libera de volta, porque então a coisa é cíclica. Perfeito. E isso é a perfeição da vida, para que a gente pegue essa energia viva nossa
e liberando o CO2, volte para que o sol de novo bote mais energia luminosa para começar de novo o ciclo da produção de energia. Isso é a sustentabilidade. Se terminasse as árvores, quais seriam as consequências? Você responde depois do intervalo comercial. Vou fazer um rápido intervalo, eu já retorno com o programa Variedades em nome de Delta Sul, estofado Atlanta, 3 lugares, reclinável, por R$ 799 à vista, ou R$ 79,90 mensais. Armazém 33, grande variedade em produtos a granel como castanhas, amêndoas, tâmaras, damasco, farinhas e muito mais. Opções gourmet para incrementar a sua mesa com cores, aromas e sabores no Armazém 33. Teseus 30, esse produto que você encontra na farmácia de sua preferência. Falando em farmácia, farmácia econômica. Na Avenida Rio Branco 437, fone no 3272-1444.